Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso Conversas Inclusivas e como sempre trazendo muita informação e hoje vamos ter aqui um aprendizado, uma troca, uma lição incrível, porque hoje nós vamos falar sobre a deficiência visual, sobre o olhar de quem vive e resiste. E tudo isso, quem vai trazer todas essas informações, trocar essas experiências, nós estamos aqui com a nossa convidada, Odete Santos. Ela é vice-presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Roraima. Odete, seja muito bem-vinda ao Conversas Inclusivas. Obrigada, boa tarde a todos os ouvintes. E para mim é um prazer, né, poder participar desse quadro, passar um pouco da minha experiência como uma pessoa deficiente visual e poder ajudar quem passa pelo mesmo processo que eu, né? E algum familiar também que convive, poder ou tá passando um pouco da minha experiência para poder ajudar o próximo. Fico grata. E desde já a gente agradece a você ter comparecido aqui, ter tirado aí parte do seu tempo para estar aqui com a gente. É uma grande honra te receber. E em respeito aos nossos deficientes visuais, eu vou estar aqui falando sobre as minhas características de como eu sou. Depois a Odete vai estar falando também as características dela. Eu sou a Adriana Carla, apresentadora do Conversas Inclusivas, que é um programa, um podcast voltado para você que tem deficiência e todas as famílias e também os profissionais que aqui vêm para nos ajudar e está somando. Eu sou Adriana, tenho 1,70 m, sou branca, tenho cabelo comprido e estou vestindo blusa branca e calça preta. Você, Odete? Eu sou Odete Santos, tenho 1,62 m, sou parda, tenho os cabelos cacheados, curtos. A cor tá. A cor tá estranha, né? Mas tem luzes, tenho um cabelo cacheado e estou usando um vestido branco, longo e uso óculos escuros na cor marrom. Odete, fala um pouquinho sobre a sua história. Quem é a Odete? E vamos contar tudo? Faz um resuminho aí da sua vida. Só para distrair um pouco. Bom, eu fui diagnosticada com glaucoma congênito com 3 meses de vida, né? Enxergava, mas nunca tive uma visão 100%. Minha mãe disse que para mim poder abrir os olhos, né, ela tinha que esperar no escuro para poder me levar pro claro. Aí foi assim que ela percebeu que eu tinha alguma doença nos olhos. Foi quando foi descoberta, né? Mas assim, tive uma infância feliz, como toda criança. Eu nasci aqui em Boa Vista, mas fui criada no interior. Sou do sul do estado, da região do Caroebe, né? E a minha família nunca me limitou. Nunca me limitou. Eu acho que isso me ajudou bastante, né? Pra mim ter a vida adulta e o entendimento que eu tenho hoje devido à minha deficiência. E trabalhei muito na roça, né? Dentro do meu limite, é claro. Mas meu pai nunca falou, não, você não vai por isso e por isso. Brinquei normal, como toda criança. Na escola eu tive dificuldade, mas na época a gente não tinha o conhecimento que temos hoje, né? Até por causa da evolução também. Sim. Mas na época eu não conhecia braille, essas coisas. Nem letra ampliada. Eu só consegui chegar no quadro até a 3ª série. Mas minha cadeira era bem destacada, bem lá na frente, né? Já na 4ª série eu não consegui mais. Aí a minha professora, ela escrevia todo o conteúdo no meu caderno para depois ela jogar no quadro, né? Aí quando os alunos copiavam, ela entregava o meu para que eu não perdesse nenhum conteúdo. Já no ensino fundamental, eu alcancei a minha irmã, que ela reprovou, né? E assim ela copiava e eu tirava do caderno dela, porque não dava para os professores escrever mais no meu, porque já era mais matérias, né? E Já estava com assim, limitações, sim, né? sim. Aí cada dia foi diminuindo a minha visão, né? Hoje eu já não enxergo mais. Mas eu já tinha certeza, a certeza não, a consciência de que um dia eu iria ficar cega, porque o glaucoma ele é muito agressivo, ainda mais o congênito, né? Então, essa preparação eu fazia cada dia, assim, no meu consciente, para que, se isso acontecesse um dia, eu não chegar
ao desespero, né? Porque, assim, a pessoa quando perde a visão tem o período de luto, né? Eu acho que o meu luto eu superei antes dele chegar. Que coisa E isso, boa. pra mim, foi e é importante. E eu tento ajudar quando eu conheço alguém que tá perdendo a visão, né? É difícil você falar, conviver mais ainda, mas o entendimento faz toda a diferença para Com você toda ter certeza. uma qualidade de vida, né? Com certeza. E a Aí questão da se você, aceitação sim, ajuda muito, aí se né? você não pode com o inimigo, né? Bora se aliar a ele. É verdade. Odete, e quando você fala sobre a inclusão, o que que essa palavra ela representa na sua vida hoje? A inclusão é um assunto ainda muito amplo, né? Infelizmente, muito no papel, mas já temos muitos eventos voltados para a inclusão, né? Já tem muita informação. E eu acredito que se todos nós nos unirmos de verdade, a inclusão realmente vai valer. Porque você só falar, ah, não, é um evento inclusivo, é um espaço inclusivo, mas você que sente, você que vive e depende dessa inclusão, a gente quando chega vê que não é tudo aquilo lá que estão oferecendo, né? Mas estamos no caminho. Bora lutar que vamos conseguir. E um dia de cada vez, Um né? dia de cada vez, com E em que certeza. momento a deficiência visual ela deixou de ser apenas aí um desafio, né? E ela passou a se tornar também uma força, né, na sua trajetória? Eu acho que quando eu não enxerguei mesmo, né? Que eu, assim, você enxergar um pouquinho, que nem quando eu era baixa visão. Às vezes eu tampava o olho assim, eita, quando eu não enxergava vai ser assim. Mas não é, totalmente diferente, né? Porque tu tampou ali, tu tirou, pronto. Mas quando você não vê nem o claro, nada, né? É bem difícil mesmo. E como é que foi o seu processo de aceitação e quais apoios foram fundamentais nesse caminho, né? Aceitação é que o glaucoma é irreversível, né? E não sei nem como eu falar isso. Mas é muito difícil. E porque quando você não sabe que é uma coisa que não volta, você tem que se adaptar. Foi uma adaptação, né? Todos os dias é uma adaptação. Tem que fazer um Tem que trabalho fazer um trabalho. psicológico Sim. com a gente mesmo, É, né? e a minha família ajuda, né? Mas às vezes atrapalha um pouco. As crianças em casa, até elas acostumarem que não tinha que deixar ali uma cadeira ali no meio. Deixar as coisas onde eu coloco, quando eu vou fazer comida, no meu quarto mesmo, né? Tirar uma coisa ali. É bem. Essa conscientização aí, até hoje tem, né? Até hoje tem. Às vezes eu mesmo esqueço que eu sou cega. De tão adaptada que eu já tô. Eu esqueço que eu sou cega, eu vou andar rápido, eu me bato nas paredes. Aí eu lembro, opa, tem que ir com cuidado, né? Muita cautela a gente tem que ter na hora de manusear as coisas na cozinha, andar em casa, né? Eu já tenho mais essa firmeza, mas como eu fui perdendo aos poucos, né? Essa adaptação foi dia a dia. Mas tem muitas pessoas que perdem a visão de repente, aí é bem mais complicado. Bem mais complicado, Bem né? mais Porque complicado. você foi perdendo gradativamente, Sim, então você já tinha assim noção de muitas coisas, né? E sim, para quem tinha. perde de uma vez ou nasce, fica mais Aí, difícil, né? sim, e o luto é bem mais complicado, né? Ser mãe, mulher e pessoa com deficiência visual traz desafios específicos. Como é que você equilibra Muito, esses papéis no dia a dia? muitos desafios, muitos. Eu desde quando minhas filhas nasceram, eu ainda enxergava um pouco, né? Mas elas sempre souberam que eu não enxergava assim bem, então eu sempre ensinei, né? Quantas Ensinei. filhas você tem, Eu tenho Odete? 3 filhas, 3 meninas. 3 meninas e uma netinha de 4 anos. Já é avó? Já sou vó. Ah, que Aí eu legal. tenho uma de 16, uma de 17 e uma de 22 anos. Fiquei viúva muito nova, né? Eu ia completar 29 anos, fiquei viúva. Fiquei com a filha de 10, 5 e 4 anos. Não, 10, 4 e 3 anos. O desafio foi muito grande, mas com a ajuda delas, dos amigos, da minha família também, eu consegui. Estou conseguindo, né? Porque ainda moram comigo. E é bem complicado. Mas pra gente conseguir
tem que ter muita paciência, né? Principalmente dos que estão ao nosso redor. Porque eu Exatamente. faço tudo, mas no meu tempo, né? Se me apressar, aí embaralha tudo e não vai nada. Eu te entendo. Mas a rede de apoio ela é muito importante, né? Sim. A rede de apoio, ela se faz assim imprescindível. E quais foram aí os maiores obstáculos que você enfrentou, né, após você perder sua visão? Eu acho que é difícil enumerar, viu? Mas para mim, o mais difícil é ter que acompanhar tarefa dos filhos, né? Que a gente tem que estar ali ajudando em casa. Eu achava assim, eu me sentia assim um pouco decepcionada nessa parte que eu não conseguia, né? Tem que estar aí fiscalizando caderno de menino e fazendo isso e aquilo. Eu me sentia assim um pouco triste nessa parte. Mas aí eu não conseguia fazer, né? Eu sempre procurava alguém para estar ajudando, pagava às vezes professor de reforço para estar me ajudando nessa parte. Nessa parte aí foi uma das partes que eu achei assim mais conturbada para mim. Você queria estar ajudando, né? E de Sim, repente aham. você sentiu essa Sim. dificuldade. Porque na época quando eu casei, meu marido tinha um filho pequeno, né? E a filha dele vem quando ia lá pra casa. Eu gostava de ficar fazendo caderninho e ficava ensinando ela. E quando chegou a parte das minhas filhas, eu não conseguia mais. Mas como você fez por alguém, alguém vai fazer por você, né? E o que que mais motivou você a se envolver com a Associação dos Deficientes Visuais de Roraima? E foi assim, quase um pouco forçado. Porque assim, eu digo que eu não tenho espírito de liderança, né? As pessoas. Eu vim pra cá, pra Boa Vista, em 2012, quando meu marido ficou doente, que ele veio a falecer de câncer, né? Aí a gente morava no sul do estado, veio pra cá. E quando eu cheguei aqui, depois que ele faleceu, um ano antes dele falecer, eu conheci o CAP. Aí eu ia pro CAP, né? Já tava começando a aprender braille, mas ainda andava só, sem bengala. Aí eu comecei a aprender o braille e por lá eu conheci a Vera, sabe? Né? E ficamos amigas e tal. Aí entrei na associação e ela me convidou para me ser vice. Eu fui vice-presidente, na época ela era presidente. E agora eu estou sendo vice-presidente na gestão da Deisiane Arruda, né? Já estamos no segundo mandato. E hoje você, como vice-presidente da Advi, o que que mais toca aí o seu coração no trabalho realizado pela associação? Ah, o que mais toca é quando eu sinto ali a alegria do pessoal que estão começando agora, dos que infelizmente perderam a visão recente. E eu, com um pouco da minha experiência, eu consigo ajudar eles. É muito gratificante. Mas, infelizmente, a Advi está mais no papel, né? Porque nós não temos sede, nós não temos apoio de nenhum órgão governamental. Agora, por último, nós fizemos uma rifa solidária para a gente conseguir o dinheiro para reformar nossa Kombi, que ela já estava quase um ano parada, né? Uhum. Aí a nossa meta era vender 2.000 números. Nós não conseguimos vender todos esses números, que era para fazer a reforma completa. E arrecadamos um pouco, mas esse pouco deu para a gente começar. E ficou faltando, né, uma parte, que inclusive a gente até recebeu uma doação do nosso amigo defensor Aleno Matos, que vamos finalizar, né, a Kombi, o concerto. E que é a nossa sede é a Kombi, né? A gente não Maravilha. tem outro espaço, assim, para. A gente se reúne na casa de amigos, na casa dos membros, em alguma praça, algum evento, assim. Mas ainda tem muito a melhorar, né? Sim. E existe aí alguma história de superação vivenciada aí na Advi que você guarda com carinho? Assim, eu acho a superação foi que nossos. Não todos, né? Porque nem todos se interessam, mas, assim, em alguma parte nós estamos no esporte. Porque o esporte, ele modifica a Ele mente, a alma, o transforma, né? corpo, é. Aí nós começamos no goalball, né? Já temos 3 anos no goalball. E através do goalball nós começamos a praticar corridas de rua também, né? E temos, acho que somos 7 deficientes visuais que praticamos corrida de rua. Isso é E muito sim, e interessante, ó. quando nós começamos, inclusive eu era obesa praticamente, né? E hoje o esporte veio para ficar na minha vida e no dos nossos amigos. E a gente até convida, né?
Se você é deficiente visual, ou não importa a deficiência, bora praticar atividade física, é muito bom. E nós, que nos deficientes visuais, pratica goalball no ginásio olímpico, lá, o Romeirão, na Vila Olímpica, né? Uhum. Dia de quinta-feira, das 18 às 20h30. O que você sente quando você está correndo? Qual é a sensação? De liberdade, né? É muito bom. A corrida modifica a gente. E quando tu sente aquele ventinho assim, é muito bom. Nem parece que tá ali, né? Que nem eu falo por... Ontem aconteceu um fato inusitado. Eu fui convidada para me ser guia. Sendo eu o tempo todo sendo guiada, né? Ontem uma senhora, a dona Márcia, ela falou que queria correr comigo para ela diminuir o tempo. E eu que usei o colete de guia ontem, né? Eu falei assim, obrigada. Então, de alguma forma, eu tô homenageando meus guias, né? Que sempre me ajudaram. Incrível. E ontem os papéis foram invertidos. Nossa, E foi que muito bom. maravilha, gente. Isso é muito bacana. Agora fala pra gente como é que a associação ela acolhe as pessoas que acabam de perder a visão, né? E chegam fragilizadas emocionalmente. Como não temos sede, né? Quando a gente procura alguém, bora pra Divisa, você já pergunta logo onde é a sede. E como nós não temos, né, tem que entrar em contato comigo, ou se conhecer alguém. Aí a gente faz uma visita, né, quando a gente se encontra, convida essa pessoa para estar com a gente. Pode entrar em contato pelo meu número, né, que é o 95991376700. Ou da Deisiane, que é o 95 991324515. E que sentimentos você percebe aí com mais frequência, né? Que busca aí o apoio na Adivi pela primeira vez? O sentimento, a pessoa chega fragilizada, né? Pensa que é só ele que tá com aquele problema. E quando chega, que encontra outras pessoas que já passaram por aquilo, que tá ali disposto, que tá alegre, que queira ajudar, a pessoa sai com outra mentalidade, né? Fica assim na cabeça, poxa, não é Sim, só eu que estou não é passando só por eu. isso, né? Tantas Não é. pessoas enfrentam muito o que eu estou enfrentando também. E essa questão também da acessibilidade, né? Ela ainda é um grande desafio. Grande E desafio. em quais situações do cotidiano você sente mais falta? Quando eu vou pra rua, muita dificuldade, né? Porque você não... As calçadas, né? É muito ruim. Não tem a sinalização correta, né? Muitos motoristas também não respeitam, às vezes, na rua. Isso é bem complicado. A parte, assim, mais difícil mesmo é você realmente ir pra rua bater bengala, tá? Bem complicado. Exatamente. E o esporte, ele entrou na sua vida aí como um desafio, né? Ou foi como um sonho? Foi desafio. Minha irmã, ela é atleta. Ela mora em Manaus, ela e o esposo dela são atletas de rua. E eles sempre me insistiram pra mim ser também, né? Mas aí eu ficava. E quando foi em 2016, eu inventei de correr. Fui na minha primeira corrida, foi o circuito do Sesc, que era 5 quilômetros. E eu não tava com preparação, eu tava acima do peso. E treinei só 15 dias antes. E nessa corrida eu consegui fazer o percurso, 5 quilômetros, eu fiz em 38 minutos. Nossa, foi muito bom. E nessa corrida eu tive uma linha de fratura no meu joelho direito, né? Quando cruzou a linha de chegada, não consegui mais andar. E eu forcei muito, pulando só com uma perna, veio fraturar o outro também. Fiquei com meus 2 joelhos Nossa. fraturados. Aí o médico descobriu na ressonância. Aí, desde então, eu fiquei parada. Quando foi em 2023 agora, eu convidei meus amigos. Bora correr? Eles, não vai dar certo. Vai sim. Aí nós procuramos o grupo, né? Que é o nosso grupo de hoje, meu grupo do coração, eu digo. E pode falar também aqui, né? Pode, claro, Pode fazer merchandising, né? Pode sim. É o grupo Jabuti do Lavrado, Conheço. né? Que eles nos acolheram, nos acolhem. Ai, que incrível. E eles têm a gente tem um grupo lá, né? Que é o grupo dos guias. Aí quando tem as corridas, a gente coloca o nosso nome lá e os que estão disponíveis, de acordo com o pace de cada um, eles acompanham, né? Aí nós começamos a treinar para 9 de julho de 2023 e estamos aí até hoje. Que né? coisa boa. Eu já corri 21, já corri em Manaus. Nossa. Já corri na Serra do Tucano, na AgroBV. É minhas corridas preferidas, essas corridas de aventura. Mas esse ano não me permitiram participar da Serra do Tucano, que acharam perigoso.
Eu falei, perigoso foi a primeira vez, né? Eu Agora tenho uma amiga que foi para a Serra do Tucano e ela disse que é bem pesada a é corrida bem lá. pesado. Aí o ano passado eu fui e deu certo, eu não caí nenhuma vez, graças a Deus, minha guia é muito boa. Aí esse ano eles ficaram assim com medo. Eu não sei se eles ficaram com medo de eu ir ou de outros PCDs visuais quererem participar também. É Aí, perigoso. aí eles não permitiram a minha inscrição. Eu Fiquei vi, triste, né? Mas depois eu entendi. Mas ano que vem eu vou lutar pra mim ir. podia estar colocando você em risco. Foi só uma causa de proteção. Eu vi algumas fotos e vi, é muito acidentado. É, É muito. muito Tinha hora assim que eu tinha que perigoso. estar segurando, eu segurava na cintura da minha guia, que ela ia lá em cima, ou pra descida, às vezes eu segurava no ombro dela. Mas a Nossa. gente não caiu nenhuma vez, graças a Deus. Foi muito boa a corrida. Mas enfim, o que que a corrida ela representa, né, para você além de uma atividade física? A corrida, pra mim, é, é, foi e sempre será a minha academia, a minha bariátrica, a minha qualidade de vida. É muito bom. O dia que eu não treino, assim, eu fico. Se eu ficar 3 dias sem treinar, já me dá insônia, né? Eu já fico assim mesmo. Eu falei, Você sente que não, eu está preciso. devendo isso para você Sim, mesma, né? sim. O corpo já tá tão acostumado, a corrida ela vicia, gente. É um vício muito bom, né? Aconselho a qualquer um aí, ó. Não tem esporte melhor. Dizem que é Exatamente. barato, mas não é tão assim, né? Porque também você precisa se cuidar, tem que tomar um suplemento ali. Se você quer ser um atleta mais ou menos, né? Com certeza. A Mas corrida só ela para praticar transforma, né? atividade ali, não precisa ter óculos bom, não precisa ter óculos, não precisa. Não, as pessoas, ai, que eu não tenho um óculos, ai, que eu não tenho uma roupa assim, não tenho. Não, não precisa. Você precisa da boa vontade para começar, Olha só, né? isso é que é muito Aí importante. eu. Dizem que eu sou elite, né? Não sei. Uau! Aí, na minha categoria, eu sempre tô no pódio, né? Nem todos, né? Que nem minha mãe diz, uma hora a gente tem que perder pro outro também ganhar. Esse ano eu finalizei o ano com 20 troféus. Gente, que incrível! Três de Maravilha! terceiro lugar e 2 de primeiro. Ó, 2 de segundo. O resto todo de primeiro lugar. Nossa, coloca a gente no chinelo, viu? Gente que se inscreve nas corridas, anda um pouquinho para na 9 de julho. O pessoal chega nem no meio do percurso, já estão ali colocando a língua para fora, A 9 de cansado julho é o demais. começo, né, de muitos atletas, né? A maioria, inclusive Exatamente. nós começamos também. E quando nós começamos, não tinha PCD, não tinha largada PCD. O primeiro ano que nós começamos, nós participava de todas as corridas, pra gente ter visibilidade, né? Saía lá no meio todo mundo, já teve PCD da gente que caiu, mas a gente levava na esportiva, porque se você tá ali, você tem que estar preparado. Se cair, tem que Você levantar, tá na chuva para né? se Aí o molhar. pessoal, que vamos machucar esse PCD, que não... mas a gente tava ali consciente, né? Não tinha nada do regulamento, não tinha largado PCD. Então o primeiro ano foi bem difícil, assim, a gente em todas. Já no segundo ano eles já começaram a voltar um pouco o olhar, né? Aí começaram com largada PCD e depois começaram com uma premiação. Agora de vez em quando tem o troféu, um brindezinho, né? Mas a largada PCD em quase todas as corridas tem. Eu fiquei assim impressionada, decepcionada com a defensoria, né? Eu posso falar porque é, na corrida da defensoria não teve nem largada PCD, sendo que um dos nossos também é. Né? Nem sei se deveria falar, mas pode, né? E assim, eu queria pedir, né, que na próximo ano, que tivesse, assim, pelo menos uma largada, PCD. Eu já participei, foi meu terceiro ano esse ano, e nenhum ano teve. Nem largada e nem premiação, né, para os Fica a dica, PCDs. viu? Fica a dica, porque é um órgão bem representativo, Com né, toda com certeza. Vai ver todas... foi porque ninguém procurou. Sempre tem, né, no terceiro ano a inscrição, eles deram desconto na inscrição. Mas não teve largada PCD. Mas ano que vem, se Deus quiser, tomara que E tenha. eu vou cobrar. E você vai estar Eu vou lá. cobrar. Como é que é a relação de confiança entre atleta e guia durante a prova? Você Ah, confia totalmente nele, você se totalmente. entrega e vai. Me entrego totalmente, né? Quando às vezes a gente tem um treinozinho antes, né? Mas eu já tive várias corridas que eu peguei o guia ali na hora. A gente só fez o aquecimento. E no aquecimento a gente já vai passando as coordenadas. Porque todo PCD tem um jeito diferente, né? E todo guia também. Para você ali sincronizar. Às vezes demora, às vezes não. Tem guia que a gente pega ali
parece que tu já correu a vida toda com ele, mas tem outros que por mais que tu treina, né, não tem uma sincronia boa, mas dá pra chegar. E quando eu vou correr, eu tô vendo tudo. Eu não, assim, é uma sintonia total, total mesmo, assim, que eu me sinto muito segura com todos os guias que eu já corri. É verdade que quando a gente não tem a visão, os outros órgãos ele atuam muito mais como a audição, Sim, a minha tato, audição é muito boa, graças a Deus. Meu irmão que graças a diz Deus. que eu tenho um ouvido, assim, meu ouvido é muito bom, graças a Deus, né? Que coisa boa. E eu vou tudo ali pelo som, pelo som. Aí todo mundo passa, grita meu nome, aí Isso todo é mundo, bom, te dá um todo, incentivo, dá sim, uma dá alegria. um incentivo, dá um gás mesmo assim, né? E todo mundo me conhece, né? Mas pra mim gravar a voz ali das pessoas, às vezes é complicado, Mas é bom sentir e mas é ouvir, né? sentir muito Essa bom. energia, Uhum. né? A A gente primeira, sente a primeira vez energia. que tu cruza ali, entra ali no funil, tu pega a medalha, tu tá cansadão, mas já tá pensando na próxima. A corrida, Como é ela que é a realmente sensação? transforma. A sensação de experimentar o cruzar a linha de chegada em uma corrida? Ah, é muito gratificante, né? Aí, ainda mais quando as pessoas ficam ali te aplaudindo. É muito bom mesmo. A música também faz parte da sua história, né? Fiquei sabendo que você toca violão, canta também. Ah, eu tento, né? Eu comecei essa aula de violão nessa escola que eu tô agora tem 3 anos, né? Quero até agradecer o senhor dono da escola, o seu. Esqueci o nome dele. Eu faço aula na escola do ETO, né? Aí eu fiquei assim, meio sem condições de pagar e eu ia sair. E ele me deu a bolsa até o final do ano agora, né? Que tá finalizando. E sou muito grata a eles pelo patrocínio que me deu. O meu professor Railson, eu cheguei na escola, ele disse que ficou assustado, pensou em desistir, que eu fui a primeira aluna cega nessa escola, né? E hoje ele é um professor muito requisitado, porque eu transformei ele num professor de pessoa Nossa, com deficiência que visual, incrível! né? Assim, passando, falando pra ele como é que... Ele falou assim, Odete, eu não sei nada, tu vai ter que me ajudar pra mim te ajudar. A primeira coisa que eu disse pra ele, professor, eu não gosto de braille. Porque pra você ser alfabetizado em adulto já em braille é muito complicado. Eu aprendi a ler o braille, né? Você achou difícil? Achei um pouco. Mas eu tenho muita gastura de passar o dedo no papel. Aí complicou. Aí eu fui e parei, né? E comecei lá nessa escola, já tem 3 anos. O recital foi agora dia 13. No dia da pessoa com deficiência visual. Foi lá no shopping, no Garden. E eu me tornei, assim, uma referência para a escola, né? Eu já indiquei outros alunos também com deficiência visual, qualquer deficiência, porque eles não têm negócio de capacitismo, nada, né? Que nem tem amigos meus que fui em outras escolas e eles não aceitaram. E eu sempre indico lá, a escola é muito boa. Infelizmente, as barreiras ainda Sim, existem, né? As pessoas muitas, muitas. pensam que por a pessoa ter suas limitações, Sim. elas não conseguem. Por mais que seja uma escola particular, tem isso, né? Que ela é particular também. Mas a escola do ETO, ela realmente, ela quer mudar, porque a música também, a música é cultura, muda, né? Com A música, certeza. Você acredita também que a arte ela consegue, né, tocar as pessoas de uma sim, forma que a informação técnica não alcança? sim, eu consigo dizer que a música, ela une pessoas, né? Une pessoas. E é uma coisa que eu gosto mesmo, de verdade, assim, de cantar. Queria cantar mais, né? Mas não tenho, assim, técnicas. Nunca fiz aula de canto, só fiz aula de violão mesmo. Comecei na escola do estado, né? Em 2018. E comecei o ano de 2019. Aí a escola foi interditada devido à reforma, aí veio a pandemia também. Aí não voltei mais pra lá, já voltei pra escola do ETO. E lá eu quero ficar por muito tempo, Que porque coisa a boa. escola me acolheu e é minha escola do coração. Isso é maravilhoso quando a O seu gente Silas, que é o dono da escola, lembrei o nome. quando a gente entra num lugar onde a gente é bem recebido e vê as coisas e sente as coisas acontecendo. Sim. Mas assim, você que Aí, está passando por tudo isso, vivenciando essa experiência na pele, né? Como é que o esporte e a música eles ajudam você a descobrir, desconstruir esses estereótipos, né, sobre a deficiência visual, em si o capacitismo, né, das pessoas sim. acreditarem, tanto os que estão em volta como os que estão ali, pensarem que a pessoa não é capaz de fazer determinadas atividades. Eu fico muito feliz porque quando eu entrei no esporte, eu já levei muita gente pro esporte, né?
Muito da minha família já foi, amigos. Eu falei, ai, Nete, tu vai? Eu falei, bora, bora. E sempre estou incentivando, né? Muitas pessoas já entraram devido ao meu incentivo, né? Dizem que se inspiram em mim, então eu fico muito feliz. Isso é muito gratificante saber que, por mais que eu tenha limitação, mas eu consigo inspirar outras pessoas a buscar o seu melhor, né? Também. Odete, o que que você já sentiu ou percebeu das pessoas quando conhecem a sua história? Aí eles ficam impressionados. Ai, como a repórter que tá me entrevistando agora, né? Nossa, eu descobri que tu faz muitas coisas. Eu falei assim, eu queria fazer mais, né? Só que... E assim, tem pessoas também que falam assim, ai, que cego, às vezes, ou ele quer ser super-herói, ou se faz de coitadinho, né? E assim, a gente busca fazer coisas não para ficar não para impressionar os outros, para a gente se sentir útil, para a gente fazer o que a gente também gosta, que a gente faz não é só para impressionar os outros, não. Eu faço as coisas que eu gosto e não aconselho ninguém a fazer para impressionar os outros, né? É uma forma Porque de você mostrar que sim, você pode, que você é sim, capaz. Não é nem para os outros, é para você mesma. para mim mesmo. Então, você fazer uma coisa que você gosta, você faz bem feito, faz com amor, né? Porque nada forçado é bom. E eu fico feliz que as pessoas que nem um dia eu fiz uma postagem, eu coloquei assim, nunca imaginei que o meu hobby poderia alegrar outras pessoas, né? Que eu comecei a tocar aí e cantar só para brincar em casa, né? E agora algumas pessoas já me chamam para participar de evento. Participei do evento da defensoria. Eu vou participar agora de um do TJ, que vai ser lá no Sobral Pinto, né? Agora dia... Quarta-feira agora, às 16h30. Aí sempre as pessoas me chamam para me tocar assim, em eventos culturais, voltados para pessoas com deficiência. E às Né? vezes que eu tô por aí também, que eu gosto de dar uma saidinha também, né? Cego Claro, também é humano, né? Tomar uma cervejinha de vez em quando, aí tem um sonzinho ao vivo. tem que se divertir, sim. Eu sempre participo, canto uma música ali. Minhas filhas não gostam muito. Mãe, a senhora vai? Eu falei, vou porque eu gosto. Eu vou cantar porque eu gosto, né? Então, quando o hobby da gente passa a alegrar outras pessoas, é muito gratificante. Você vê que o que você tá fazendo tá valendo a pena, né? Porque tá, de certa forma, tá passando uma mensagem boa. Às vezes Exato. tem uma pessoa que tá ali um pouco triste, aí você começa a conversar, aí ele já muda totalmente o humor, né? O pensamento. Você é um exemplo de superação, né, para muita gente, tanto para quem tem a determinada deficiência, como para quem não tem também, porque às vezes tem pessoas que estão ali perfeito, né, com todos os seus sentidos, todos os seus órgãos, com todos os seus movimentos, mas não tem a garra, a força, a coragem que você tem. E aí você é um exemplo muito forte para muita gente, né? E na sua opinião, Odete, o que, que ainda falta, né, para que a inclusão ela aconteça de forma verdadeira e não apenas só no discurso? Como é que eu começo? Vou começar primeiro no capacitismo, né? O capacitismo, ele acontece muito por falta de informação. Muitas pessoas nem sabem o que está cometendo porque não tem a informação ali, não tem o contato com uma pessoa deficiente, né? Então ele tenta ajudar e muitas vezes acaba cometendo esse capacitismo por falta de informação. Precisamos se conscientizar de que nós, os deficientes, precisamos transmitir o que a gente quer, como que a gente quer ser cuidado. Cuidado não, ajudado, né? Como que a gente quer ser ajudado? Às vezes uma pessoa chega ali para te ajudar, tem deficiente que é ignorante, né? Exato. Tem gente de todo jeito, né? Às vezes eu mesmo já fui com ignorância porque as pessoas também vêm com perguntas fora do comum, né? E às vezes a gente não tá num bom dia. Mas assim, para começar, a gente precisa transmitir o que precisamos, como queremos, Seria né? justo chegar a dizer: Sim, você está precisando de ajuda? sim, De que forma eu posso te ajudar? Seria melhor se fosse com assim, dessa certeza. forma? Com certeza. Quando você vê alguém, qualquer pessoa, independente de deficiente ou não, que você queira oferecer ajuda, não já chega invadindo, né? Você tem que perguntar. Então, pra gente ter realmente essa inclusão, né? A gente precisa fazer com que saia do papel. As pessoas colocam muito no papel, mas na prática não, a gente não tem essa inclusão. Exato. Infelizmente, a inclusão ainda está muito, muito longe de ficar
perfeita. Não, não tem a perfeição, né? Mas que realmente possa nos ajudar. Exato. E qual é a importância de datas, né, do Dia Nacional do Cego para quem vive a realidade diariamente? Para mim foi só mais uma data. Porque a gente não fez nenhum evento, né? Não temos sede, assim, eu digo assim, porque nós, nós estamos com muito descaso aqui no nosso estado, infelizmente. Tá faltando apoio, né? Tá faltando Muito apoio, ajuda. principalmente dos órgãos governamentais, né? Porque, infelizmente, a força é dos órgãos. E a gente já foi atrás, já tentou sede, não consegue de jeito nenhum. A gente queria uma sede para a gente se reunir, né? Para a gente conversar. Tem associação de tudo. A nossa associação já completou 21 anos agora, dia 11 de setembro. Nós temos título de utilidade pública municipal e estadual. E não temos sede. Se nós tivéssemos sede, com certeza a gente poderia ajudar mais pessoas, né? Porque a gente também se reúne lá, poderia fazer um artesanato, uma aula, Tá né? somando as forças, né, para que tudo Sim, tivesse ali uma e melhoria. eu me sinto assim muito triste, né? Principalmente lá no dia da pessoa com deficiência visual. Não fiz nenhuma postagem nem nada, né? Porque realmente eu estou decepcionada com essa situação. Que a gente Falta não apoio, tem o né? nosso canto, né? Poxa, tem tanto prédio por aí abandonado, né? As pessoas ficam, às vezes, até deteriorando e nós precisando, querendo. A gente faz isso tudo é grátis, é sem fins lucrativos, porque a gente realmente quer ajudar as pessoas que passam pela mesma necessidade, pela mesma deficiência que nós também passamos. Então, você que queira nos ajudar, empresário, político, que queiram nos ajudar a conquistar uma sede, com certeza nós vamos fazer valer a pena o esforço que vocês também vão fazer por nós. A Divi precisa de apoio, né? Precisa. Nesse momento. Muito. E você acha que essas datas, elas ajudam a dar visibilidade ao que precisam ser melhoradas e mais aproveitadas? Não, não dá Ainda não, né? visibilidade. Pra visual, não. Nós não temos visibilidade de nada, 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 infelizmente. Não é só cego dos olhos, não. Estamos quase invisíveis, assim, para os poderes políticos. E o que ainda ajuda a gente é a sociedade, né? Assim, a comunidade, né? Quando a gente fez a nossa rifa, todo mundo ajudou, todo mundo se empenhou, o nosso grupo Jabuti. Foi uns ajudando os Sim, outros, mas né? assim, parte de político a gente não teve ajuda de nada, nada, nada. E nem temos, nem temos. E que mensagem você gostaria de deixar, né, para quem perdeu a sua visão recentemente e acha que a vida parou? Você que tá aí perdendo ou já perdeu sua visão, não perca. Você não pode perder a esperança, porque a visão é um órgão e você ainda tem toda a vida. E quando a vida tem esperança e precisamos lutar, né? E transmitir a nossa força para os que estão vindo. Porque infelizmente estamos tendo muito caso de cegueira, principalmente da retinopatia diabética, né? Temos muito caso. Então, é uma adaptação difícil, mas a gente consegue. E precisa do apoio E de uns aos precisa. outros, né? Assim, em Precisa tudo a de. gente precisa se apoiar, né? Todos nós precisamos um dos outros, independente da sua limitação ou deficiência. Com certeza. E Odete, o que você diria para as famílias que ainda não sabem como apoiar a pessoa com deficiência visual? Que conselho você dá para essas famílias em termos de apoiar ali os seus que estão enfrentando e passando por essa mesma situação? É que apoie, não que prenda, né? Porque assim as famílias super protegem muito a gente. E você também que é deficiente visual não pode se permitir. Eu não me permiti, né? Minha mãe, por ela, só com ela. Eu não posso sair de casa, né? Eu falei, não, mãe, não é assim não. Agora não, ela já tem outro entendimento, ela vê que realmente a gente precisa. E a família precisa perguntar o que ele quer. Porque às vezes quando a gente perde a visão, as pessoas pensam que a gente perdeu a capacidade de raciocinar. E não é assim. A gente tem que perguntar o que você está precisando, né, para você poder ajudar. E a família também, se não consegue, procura ajuda, procura conhecer alguém que já passou, passa. Procura Divi, que temos bastante cego aí com histórias, com boa vontade, que a gente também gosta de fazer visita, de conversar. Se você tá aí deprimido, perdendo a visão e queira uma visita, pode entrar em contato. Não vai todo mundo, mas vai um ou dois, né? Porque também a gente tem um pouco de dificuldade de estar se reunindo. E é isso.
Apoiar, apoio sempre, né? É, De uns aos outros, isso faz uma diferença e dá, assim, aquele calorzinho no coração para continuar, né? com certeza. E quais sonhos, Odete, você ainda carrega, tanto pessoais quanto dentro da Advir? O meu maior sonho na Advia é que a gente tenha sede, né? Pra gente ficar ali todo mundo junto ali, sem estar com o negócio. Ah, hoje a gente vai se encontrar onde? Pra onde a gente vai hoje? Aí eu mesmo costumo falar, eu não quero aqui em casa hoje não, porque toda vez é só aqui, tem que ser na casa de outro. E se a gente tiver a nossa sede, né? Não, bora lá pra sede, a não ser que a gente queira fazer um programa diferente, né? Que a gente também vai em banho, vai em evento. Às vezes a gente combina, bora todo mundo pro show, chega lá os porteiros tem ódio, mas a gente entra, né? E assim a gente vai conduzindo. E no particular, no pessoal, eu acho que eu não tenho assim nenhum sonho, não. Eu queria ganhar bem pra me pagar todas as minhas contas. Acho que meu sonho é esse. De todo mundo. Mas Vamos jogar assim, na Mega da Virada. falar assim, ah, que eu queria tanto isso. Não, assim, eu me considero uma pessoa feliz, assim, Que bom. né? Tem uns probleminhas amorosos, mas faz parte, né? Pra gente se sentir viva e tal. Exatamente. Mas assim, uma coisa que eu queria realizar, conquistar, não. Acho que minha vontade é essa, assim, eu pagar minhas contas sem comprar fiado. Isso. E o que faz a pessoa nobre, ela não tá ali só pensando na dificuldade dela, você também ajuda outras pessoas e isso é muito bonito. Você quer compartilhar com o teu próximo, quem está vivenciando a mesma situação e dando forças para continuar e você, melhor do que ninguém, mostrando que pode e que faz. Sim, quando eu comecei no esporte, eu fui correr em Manaus, né? Uhum. E lá, Manaus foi meu primeiro pódio. Aí lá eu fiquei com sede. Eu falei, opa, pois se eu E ganhei aqui em ali Manaus, deu um gás, hein? tendo um monte de cega aqui, então eu vou treinar pra me ganhar Boa Vista também, Coisa né? boa. Aí lá o professor me deu uma guia oficial, tamanho, então. Aí chegamos aqui procuramos pra comprar e não conseguimos. Aí eu, por essa guia que eu ganhei, né? Eu comecei a fabricar guia e dou guia pros PCDs Explica visuais. pra gente como é que é a guia para quem não conhece. A guia é uma cordinha de 30 centímetros, tem que ser assim nas oficiais, né? Que são na pista, eles medem lá tudo, o tamanho padrão, tem que ser tamanho 30 centímetros. Aí tem que ter uma bolinha numa ponta na outra para não ficar passando nada, né? E durante a Aí, corrida, aí um segura numa ponta, outro no outro. Aí eu comecei a fabricar essas guias. Minhas filhas enfiam agulha, né? O trabalho delas é enfiar agulha e eu que costuro, corto o caninho. Improvisei com aqueles mangueirinhos de guia de nível de pedreiro, né? Aí assim, tanto é que a minha filha, a mais velha, ela foi guia de um menino cego que participou em São Paulo, né, das Paralimpíadas Escolares. Aí ela trouxe eles ganharam 2 medalhas de bronze e uma de ouro. Ele tem 11 anos. E a guia que eu fiz passou no teste lá para competir em São Paulo. que maravilha, gente. Aí assim, eu faço crochê, né? Que incrível! Eu Gente, quem tem a visão não consegue nem fazer a Eu, trancinha. eu faço bolsa, faço chapéu. Já improvisei umas roupinhas para minhas crianças. Agora não dá mais não, porque tem que ter muita linha, que elas estão grandes, né? E, e assim, eu gosto de estar fazendo alguma coisa. De vez em quando eu dou para um amigo, assim. Já dei chapéu para minhas amigas, na deficiente visual também, E tapete. né? Tapete Que também. Lá em mulher casa tem um gosta monte de demais. tapete. Eu disse que eu vou jogar tudo fora. Que dá muito trabalho na hora de lavar. Aí também a gente anda de bicicleta, que eu tenho essa bicicleta de 2 lugares, né? A Tandy, né? Tem uma Aham. da Advi lá em casa. E agora eu comprei uma pra mim mesma. Usada, né? Mas. Olha que Eu sei quando a gente sai bacana. na rua aí chama atenção. Aí quando alguém quer emprestado, a gente empresta, né? O cego lá que queira tá andando com a sua família. A gente empresta, aí quem tá com a bicicleta é responsável pela manutenção, né? E assim vai passando os dias e se superando. Olha que maravilha, Odete. Foi assim um prazer incrível ter te conhecido, conhecer um pouquinho da sua história e saber dessa sua superação que todo dia você vem lutando, superando todos os dias e ainda ajudando quem está em sua volta. Olha, Sim. parabéns. Eu espero que a Advi receba a ajuda merecida, receba um canto necessário para estar ajudando todas as pessoas que têm deficiência visual. E eu desejo mais sorte, saúde e sucesso aí na sua caminhada. Muito obrigada e mais uma vez obrigada pela oportunidade, né?
E com certeza eu espero que quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, que queira nos ajudar, estamos de braços abertos. E você também que queira se juntar a nós, que seja deficiente, ou que queira só somar mesmo, né? Que independente de deficiência ou não, estamos prontos para estar com vocês. A Advir tem uma rede social no Instagram? Temos, Como é que tá lá? Você ixi, lembra? acho que a DVRR. Nós temos Instagram e Facebook. Então siga lá a Advir para você ver A como é que DVRR. funciona, né? E aí você compartilha já para ajudar. Essa é uma causa nobre que ajuda pessoas com necessidades visuais. Então toda ajuda é bem-vinda, né, Com Odete? certeza, toda ajuda é bem-vinda. E também tem meu Instagram, né? Claro, por favor, pode passar. Odete_CG. Vamos seguir a Odete e CG é vê-la de correndo. Cegamente Detinha, que é o meu TikTok. Maravilha. Vou Ela te seguir. tem alguns vídeos lá, eu tocando, dançando, Ai, que legal. correndo. E é isso. Mais Você uma é um vez, exemplo, obrigada. Odete, você é um exemplo de superação e que seja exemplo para muita gente que está nos acompanhando agora. Muito obrigada por você ter vindo aqui. A gente que se sente honrada com uma pessoa assim, com uma força incrível. E essa sua força passe para muito, muito mais pessoas que estão aí nos acompanhando. Obrigada. Nós conversamos com Odete Santos, vice-presidente da Associação de Deficientes Visuais de Roraima, Advir. Ela é uma honra estar conversando com ela aqui no Conversas Inclusivas. Assim, eu fico maravilhada. Tanta gente que tem aí todas as suas funções e não faz nem a metade que ela faz. Ela faz crochê, tá? Faço faxina, faço tudo. Não gosto muito não, Mulher, mas você faz eu limpo o tudo. Que forro de casa, faço incrível! tudo. Que incrível! Eu tô aqui maravilhada. Bom, nós vamos ficando com mais um Conversas Inclusivas. Eu sou a Adriana Carla. Já compartilhe as nossas informações. Você também nos acessa pelo YouTube, pelo Spotify e também pelo Deezer. Nosso Conversas Inclusivas, basta você digitar Rádio Defensoria, Conversas Inclusivas, ou então Entrevistas DPE. Tá lá todos os nossos assuntos da Rádio Web da Defensoria. Vou ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.